Mural do Sócio de hoje nós temos a participação lá da Bahia, da nossa querida Armeritina, e a Josefa Maria da Silva de Orobó, Pernambuco, a Reila, Rejane e Marciel de Arapiraca, em Alagoas. Eu já estive lá em Arapiraca cantando, tenho boas recordações de lá. E a gente sempre traz no coração essa alegria de ter estado no lugar com as pessoas, né? Muito obrigada a vocês que participam desta obra, fazendo com que ela cresça e progrida, né? E vá fazendo o trabalho, cumprindo a vontade de Deus. Padre, aí nós temos muitas participações, que viu? Bom, eu vi aqui também perguntas, né? Perguntas eu já até separei aí. Então, esse daqui já vai para a urna, ó, sorteio aqui por telefone, tá bom? Aqui os sorteios por telefone. Eu tenho os e-mails aqui nas mãos, os e-mails que vão ganhar. O e-mail vai ganhar o pequeno ofício das horas, para rezar de manhã, à tarde e à noite. E é maravilhoso a gente rezar mesmo, não é, Padre aí? É muito bom. E o telefone, quem participar por telefone vai ganhar esse presente duplo. O CD e a missa parte por parte explicada aqui. Agora nós vamos para essas duas pessoas que fizeram a sua participação por telefone. O Antônio César Fontolan é assíduo telespectador. Aliás, semana passada ele ganhou o CD, né? Obrigada pela sua participação. E ele está fazendo a seguinte observação, Padre. A função da homilia é atualizar a palavra de Deus? Ele afirma isso. Ela está correto. Ela não só atualizar a palavra de Deus, como carro-chefe, digamos, da homilia, você atualiza aquilo que as pessoas estão ouvindo, por quê? A gente ali faz a memória da história, de toda a história da salvação. Do contexto, né, Padre? Exatamente. Mas é importante que você traga isso também para o seu dia a dia. Que função, né? Que função tem essa palavra de Deus dentro da sua vida? Como que você pode atualizar aquilo que você ouviu? Então, assim, não é só atualizar a palavra de Deus, mas como colocar isso na sua prática cotidiana, no seu trabalho, na sua profissão. Assim, e a gente estava falando no bloco anterior que o senhor prepara, né? Os sacerdotes devem preparar essa homilia, É uma né? obrigação, né? A gente é padre para preparar bem, para fazer bem. É a mesma coisa, olha, tem um médico cirurgião, ele faz cirurgia mais ou menos, não pode, ou ele faz bem ou não faz, não é? Senão a pessoa não vai ficar curada. Então, eu acho que a homilia, quer dizer, é complicado eu falar isso, dá a impressão de que eu faço muito bem, mas assim, a gente tem que preparar da melhor maneira. O senhor está se incluindo nessa obrigação, né? É uma obrigação do padre preparar bem a homilia. Se ele não faz isso, ele está cometendo até um erro muito grave, né? Ele precisa preparar, precisa ler, precisa se atualizar, saber o que a igreja está pensando, saber o que a gente chama de exegese, o que aquela palavra de Deus de fato significou naquele tempo, o que ela significa hoje, e para dar o recado para as pessoas que vão ali com sede para ouvir a palavra de Deus. Tanto que às vezes, quando o padre fala demais, as pessoas dormem, viu? E muito bem. Porque, assim, não é verdade? A gente tem que ser muito direto nesse sentido, senão a gente começa a fantasiar uma coisa que não pode fantasiar. Você perguntou, está correto. O padre tem que preparar bem, rezar sobre a homilia, para ele poder dar o recado. Aliás, está escrito, bem relacionado com isso, na revista Brasil Cristão. Veja só esse destaque do texto da revista. A homilia é Deus que nos fala, e o sacerdote que fala de Deus à Assembleia. É por aí, Padre? É exatamente isso. Sintetizado aí com muita Aliás, esse artigo muito bem. sabedoria. Padre Nilson, de parabéns. Foi muito bem, né? Parabéns. É isso aí mesmo. Deus, é Deus quem fala, não é? Você é um instrumento de Deus. Não só o padre, de maneira especial na missa, enquanto ele está fazendo a homilia, mas todos os ministros da palavra que são ungidos por Deus para dar o seu recado também, fazer a sua homilia. Então, de fato, é Deus quem fala através do sacerdote, sem sombra de dúvida. E a gente falava também que se prepara, se faz a preparação toda. Aí, um belo dia, o senhor chega lá para falar e não acontece nada daquilo que o senhor tinha planejado, né? Exatamente. Eu posso até ser um pouco longuinho para dizer o seguinte, ó.
Acontece assim, às vezes você fica um pouco frustrado daquilo que você preparou. Porque preparou padre. com tanto amor. Você pega né? a primeira leitura, o Evangelho em primeiro lugar. Aí você tira uma síntese daquilo, vai ao longo da semana, de preferência. Não na véspera, né? Na véspera não adianta muito, né? Eu acho que você tem tempo para fazer isso. E aí você prepara aquela homilia, você diz assim, olha que bom, olha, hoje vai ser muito bom, eu vou falar uma mensagem bonita. Chega na hora, não sai muito daquilo que você preparou. E aí entra aquilo que a gente dizia... Da força do poder do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que unge. Por isso que eu disse antes, aquilo que eu preparo eu tenho que colocar sob, eu vou dizer de maneira simples, mas sob a proteção do Espírito Santo. Que ele me conduza. Entregar para ele, para poder Exato. falar em nome de Deus. Essa né? é a palavra, entregar-se a ele naquele momento. Então, por isso que você não pode se dispersar muito quando você vai fazer a sua homilia, né? Cada padre tem o seu estilo, cada padre tem o seu jeito, cada pessoa. Mas a ação do Espírito Santo... Ela é exercida sobre Exato. todos os sacerdotes. Porque às né? vezes você vai preparar alguma coisa com tanto carinho, muito bem, mas chega na hora, não sai muito daquilo que você preparou. Não era bem aquilo que Exato. deveria ser dito. Não é? As palavras mudam, as pessoas têm uma outra compreensão. Você percebe, puxa vida, não foi isso que eu preparei, né? Não foi isso que eu queria dizer. Mas é porque não era para você dizer aquilo. Né? Na verdade, você devia ouvir aquilo que você falou para os outros, né? E assim as coisas vão acontecendo. Por isso que é importante, Maria do Rosário, as pessoas ficarem atentas mesmo à homilia. Não para corrigir aquilo que o padre está dizendo, mas para pensar assim, puxa vida, qual é a mensagem que Deus vai me falar hoje? Através do sacerdote. Através do sacerdote. Isso é muito bonito. E padre, às vezes por negligência da própria pessoa, eu me coloco nesse lugar, às vezes a gente fica meio disperso ali, não presta muita atenção. Tirando essa situação, às vezes a gente presta atenção, tá ali muitas vezes, né? A gente tá ligado, mas sai da missa, se alguém perguntar assim pra gente, mas o que o padre falou? Não se lembra. Então, isso acontece. Isso deveria acontecer. Não deveria acontecer. Acontece. Acontece com você? Acontece, certamente. Se acontece, liga pra gente, participa e fala. Mas acontece assim. Eu acho que quando você sai da missa, você tem que sair pleno da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando a gente sai da missa, a gente sai renovado pela Eucaristia, que é o ponto central daquilo que a gente celebra. Mas a palavra do Padre tem que ficar. Alguma coisa tem que ficar, não tem? Tem que ficar. Ela não fica na totalidade, mas alguma coisa fica. Talvez em outra referência, né? Uma palavra. Uma palavra ou algum esforço que você tem que fazer, fica assim. Agora, quando não fica, houve algum probleminha aí. Ou a pessoa dispersou, né? De fato, ou o padre não foi um bom comunicador. Ou ele não estava preparado, porque isso às vezes pode acontecer também, não é? Nós somos humanos, né? Nós não somos robôs programados. E a gente não está aqui para falar nada, claro. Nem para Exatamente. repreender, nem para... Claro que não. Mas assim, às vezes acontece, né? Você prepara, mas aquele dia você está com dor de cabeça ou tem alguma coisa e acaba você não transmitindo aquilo que você preparou. E por isso que às vezes pode acontecer também da parte do padre. Mas assim, é importante que ele prepare, ele tem a obrigação de fazer isso, né? Então, para que a pessoa saia dali, além da Eucaristia, renovado por aquela Eucaristia, mas com a palavra. Mas a gente falou dessa situação, assim, negativa, mas tem o lado da situação positiva e acho que é muito maior. Muito maior. A porcentagem é infinitamente maior do que essa negativa. Isso eu posso te dizer com toda a certeza do mundo, que assim, a experiência que eu tenho feito nesses 18 anos de padre, fora seminarista e diácono, que a gente também trabalha com a palavra, nesses 18 anos, a experiência maior é positiva. Com o fruto a porcentagem é muito grande, muito maior. Muito maior. Inclusive, um dos métodos que ajuda muito é você deixar alguma coisa para que a pessoa faça durante a semana. Por exemplo, lá, um ano passado, especificamente, a gente fez alguns propósitos. Por exemplo, acabava a homilia, essa semana não vamos falar mal das pessoas. Deixar esse compromisso durante a semana. Claro, e de acordo com a palavra, não vamos inventar uma coisa, de acordo com aquilo que a palavra suscita. Com o tema, com o que está sendo falado. Por exemplo, Bom Pastor ontem. Exatamente, você pode trabalhar alguma coisa, vamos ser acolhedores com as pessoas, sei lá, né? Veio aqui de momento assim. E você sabe que a gente conseguiu muita coisa nesse sentido, pessoas que deixaram de fumar, por exemplo. A resposta positiva na vida Na da vida, pessoa. por exemplo, olha, dentro daquilo que nós trabalhamos na homilia, por exemplo, olha, nós vamos tirar essa semana até sexta, se você fuma, você não vai fumar.
Eu não me lembro mais o contexto, né? Mas fez essa a pessoa proposta. deixou até sexta, depois deixou até a outra sexta, e depois ele falou, padre, tem um mês que eu não fumo. Isso é fruto da homilia, ou melhor, da ação do Espírito Santo que agiu naquele momento. Você entende? Que tocou seu coração. Exatamente. Você falou e a pessoa acolheu, E né? reverberou lá, foi lá no coração daquela pessoa. Olha só. Então, assim, olha, nós padres, se você perguntar a qualquer sacerdote, ele vai te dizer isso. A porcentagem maior de algo positivo dentro da homilia é o que mais acontece, sem sombra de dúvida. Tem aquelas dispersões, de fato, mas isso não é o Mas a referencial, gente vê o lado positivíssimo, né? Sem dúvida. Então, mais um destaque da revista que vem ao encontro do que nós estamos falando aqui. Vivencie melhor a sua fé. Aprofunde o assunto no curso Ano da Fé, apresentado pelo Padre José Allen, na coluna Notícias do... Diferente. É TV ao vivo. Isso é TV ao vivo. Mas a gente vai agora para a frase do destaque da nossa revista Brasil Cristão, página 28, continuando o nosso assunto aqui com o Padre Air sobre a homilia. O que é, o que repercute na minha vida e qual a importância deste momento da Santa Missa. Veja só. A homilia deve ser um eco fiel da palavra de Deus.